Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você decidiu escolher a melhor parte, que é estar na presença do Senhor nessa manhã. E a presença dEle é maravilhosa. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Jeremias 31:10, que diz assim: ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes, aquele que dispersou Israel e reuniu, aquele que dispersou Israel o remirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado e nunca mais se entristecerão. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra, pela oportunidade e liberdade que temos de pregar a tua palavra. Fala conosco nessa manhã, Pai, e que tudo aquilo que o Senhor deseja, que seja operado em nós, venha se tornar realidade, Pai. Tira o cansaço, tira o sono, alcança aqueles que estão de casa também, Pai, para que o Senhor possa, Senhor, nessa manhã, transformar a nossa maneira de nos ver, que nós possamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos, como já foi dito aqui, terminando o mês da compaixão. E eu ouvi no velório do meu filho, e essa semana eu ouvi de novo uma frase que chamou a minha atenção, que era alguém dizendo assim: eu podia ter feito mais. E essa semana, quando eu ouvi de novo essa frase, ela começou a mexer comigo, porque às vezes nós pensamos que já fizemos o suficiente. Às vezes achamos que já estamos já chegamos num ponto em que Deus já está satisfeito com a gente. E quando a gente pensa em compaixão, na verdade, a gente precisa pensar em alguém que vê uma necessidade e faz alguma coisa a respeito dela. Porque não adianta eu ter compaixão de alguém e dizer, tadinho dele. Isso é pena. Mas como foi dito aqui ainda há pouco, compaixão é como eu me vejo e eu vejo o outro. É exatamente assim que Deus é. É exatamente assim que Deus olha para nós. Miqueias nos mostra um Deus misericordioso, compassivo, que não ignora a dor humana. Ele vê, ele se importa e ele age. E o maior exemplo disso é Jesus. Lembra de Jesus na passagem que fala da viúva de Naim, quando Jesus está chegando à cidade e vê a viúva levando seu único filho, morto, o cortejo. E a Bíblia diz que Jesus se moveu de profunda compaixão. E quem se move de profunda compaixão não fica inerte, faz alguma coisa a respeito. Quem se move de profunda compaixão não aceita que o outro permaneça na mesma situação. E Jesus, naquela situação, ele ressuscitou o filho daquela viúva. E quando ele encontra pessoas sofrendo, o coração de Jesus continua o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. E assim como ele era movido por compaixão, por íntima compaixão, ele se move por íntima compaixão quando ele olha para você e te vê vivendo algo que ele pode fazer alguma coisa a respeito. E ele não se conforma, ele faz alguma coisa a respeito, desde que a gente receba e aceite. Mas hoje eu quero olhar para a compaixão de um outro modo, de um outro ângulo.
Não apenas a compaixão que alcança aqueles que estão feridos, mas a compaixão que alcança os cansados. Porque às vezes a gente pensa que precisa ter misericórdia só daquele que está enfermo, daquele que está sofrendo, daquele que está com alguma dificuldade que nós podemos enxergar. Mas existem pessoas que continuam firmes, mas que às vezes sentem o peso da jornada. Algumas pessoas não sabem o quanto elas são importantes. E elas começam a acreditar que são menos. Elas começam a acreditar, talvez, que o seu tempo acabou, que a sua energia já se esgotou, que a sua vontade já não é a mesma de antes. E semana passada, o doutor Renato, que hoje queria estar aqui conosco, mas não se sentiu muito bem de manhã, e nós estamos orando pela saúde dele. Talvez seja uma gripe, e nós esperamos que ele se recupere logo, e eu quero enviar o meu carinho para ele. E o doutor Renato compartilhou comigo um sonho que ele tinha tido. E nesse sonho ele via um campo aberto, um grande campo aberto. E no meio daquele campo havia uma planta de pé, mas seca. Ele disse, era um mato seco. Era uma planta que estava de pé, mas estava seca. Ela não estava verde, não estava bonita. Ela não estava produtiva, mas ela continuava ali, de pé, isolada naquele campo. E então, ele olhando para aquilo e tentando entender o que Deus estava falando com ele. Deus disse para ele, ora em línguas. Deus falou para ele, faça alguma coisa a respeito. Ore em línguas. E ele disse que ele orou. No sonho ele entendeu e ele orou. Ele obedeceu. E quando ele terminou de orar, que ele olhou novamente para a planta, tinha nascido uma espiga de milho naquela planta. E Deus falou para ele, continue orando, ore em língua. E ele orou novamente. E apareceram azeitonas aos pés daquela planta. E ele ainda surpreso, o Senhor falou para ele, ore novamente. E ele orou novamente. E surgiram, ao pé daquela planta, cachos de uva. E enquanto ele me contava esse sonho, ele me disse, eu não entendi. Mas enquanto ele me contava o sonho, Deus começava a falar profundamente no meu coração. Porque enquanto ele dizia, eu não conseguia imaginar somente uma planta. Eu enxergava pessoas, cristãos, homens e mulheres, que continuavam de pé, que continuam de pé, mas que talvez estejam cansados. Eu estava percebendo aquilo que Deus tinha entregado para ele. E que para mim era tão claro o que Deus estava fazendo, o que Deus estava dizendo, o que Deus estava comunicando. Essa semana eu vou completar 70 anos, aleluia, e eu louvo a Deus por cada ano de vida da minha caminhada. São mais de 30 anos servindo ao Senhor. Anos de milagres, anos de aprendizado, anos de muita luta. E sabe de uma coisa? Eu ainda amo servir ao meu Deus. Aleluia. Mas eu seria desonesta se eu dissesse que hoje tudo é tão fácil quanto era no início. Quando nós somos mais jovens, nós temos energia para tudo. Nós dormimos pouco e acordamos bem. Nós aceitamos desafios sem pensar muito. Nós enfrentamos qualquer batalha. Mas com o passar dos anos, a gente começa a perceber as nossas limitações. O corpo muda, as emoções mudam, as forças nem sempre são as mesmas, não mesmo. E às vezes surge um pensamento que é muito perigoso, que é aquele que começa a te assombrar e dizer, talvez eu já tenha feito o suficiente.
Talvez Deus agora possa usar outra pessoa. Talvez a minha melhor fase já tenha ficado para trás. Mas quando o doutor Renato me falou desse sonho, eu entendi que é exatamente o contrário. Aquela planta no sonho que Deus mostrou para ele, ela estava seca. Mas Deus estava olhando para ela. Ela podia pensar, se nós nos colocarmos no lugar dela, que o tempo tinha acabado, que não restava mais nada e que ela estava ali isolada. Mas Deus estava olhando para ela. Deus está olhando para você. Independente daquilo que você pensa, daquilo que você sente, da tua autoanálise, porque às vezes o nosso coração, que é enganoso, tenta dizer para a gente, já chega, agora chega, deixa para outro. Mas é importante a gente entender que quando Deus está olhando, Ele quer nos mostrar aquilo que nós não vemos. Ele quer que nós paremos de olhar para as nossas limitações, porque quando Ele olha para cada um de nós, Ele vê potencial. Ele não vê uma pessoa cansada, Ele não vê uma pessoa desanimada. Ele olha aquilo que Ele já colocou dentro de nós. Ele olha o potencial que Ele colocou dentro de você e Ele diz, você pode ir mais além, você pode ir mais longe, você pode ir distante. Nós podemos ver idade, mas Deus vê propósito. Nós vemos fraqueza, mas Deus vê dependência. Nós vemos impossibilidades, mas Deus vê oportunidade para Ele manifestar a sua graça. Entenda isso. Deus está esperando a oportunidade para manifestar a graça dEle sobre a sua vida. Independente do que você esteja vivendo, independente das circunstâncias ao seu redor, independente das lutas que você enfrenta achando que está enfrentando sozinha ou sozinho, Deus está esperando a oportunidade de mudar o quadro da sua história. A primeira coisa que apareceu naquela planta seca do sonho do Dr. Renato foi uma espiga de milho. E a espiga de milho, o milho representa o alimento, o milho representa a força. E o que Deus estava dizendo para ele? Deus estava dizendo, eu vou alimentar você. E é o que Ele está dizendo nessa manhã para cada um de nós. Eu vou alimentar você, eu vou sustentar você. Você não precisa viver da força que tinha ontem, porque hoje tem força nova, tem alimento novo, tem algo novo para entregar em tuas mãos. Aleluia. Muitas pessoas estão tentando simplesmente sobreviver espiritualmente com o alimento de anos atrás. E ficam contando histórias de quando Deus fazia. Mas Deus já me usou muito, já fui instrumento, já trabalhei, já evangelizei, já conquistei. E Deus fica feliz com aquilo que você já fez. Mas e amanhã? E o que Deus tem para você fazer amanhã? Como é que você vai fazer? Vai delegar para outro? Vai passar a vez? Vai dizer, Senhor, envia outro? Não, Ele quer que você diga, envia a mim. Independente daquilo que você esteja vivendo ou da maneira que você se vê. Deus hoje diz para você que Ele tem pão fresco. Ele tem alimento para a sua vida. Ele tem um pão fresquinho para que você não sinta mais fome. Aleluia. Depois, a segunda coisa que surgiram naquela planta seca no meio do nada, foram azeitonas. E aos nossos olhos, a nossa interpretação humana não faz o menor sentido. Mas a azeitona produz o azeite. E o azeite simboliza a unção, a presença do Espírito Santo, representa a cura. Mas existe um detalhe. Nenhuma azeitona se transforma em azeite sem ser prensada, sem ser amassada. Ela precisa passar pelo esmagamento. E esse é um processo que nenhum de nós gosta, independente da idade.
A gente não quer passar por lutas, embora Jesus tenha dito que nós teríamos aflições. Porque teria resultado. Porque ia valer a pena. Porque Ele estaria conosco. Ele disse: tenha um bom ânimo, porque eu já venci. Então, quando você está sendo prensado, quando você está passando por luta, quando você pensa que está esmagado e que não vai sobrar nada, Ele está contigo dizendo: o resultado vai ser bom, vai valer a pena. Vença essa etapa, passe por essa etapa, porque eu sou contigo e vou te levar ao lugar que eu tenho prometido para a sua vida. Porque tem muita gente achando que Deus esqueceu das promessas. Achando que Deus é Deus que mente. E Ele manda dizer: eu sou o mesmo de ontem, hoje e serei eternamente. Passe pelo processo, dando glória a Deus. Porque nós gostamos da unção, mas nós não queremos a pressão. Não queremos viver a pressão. Nós gostamos do milagre, mas nós não gostamos e não aceitamos muitas vezes o processo. Mas se Ele estiver contigo no processo, não tem como dar errado. Não tem como falhar. Não tem como você dizer: não tem esperança. Nós gostamos de milagres. Então vamos clamar a Ele, que nos dê o milagre, mas que nos dê força nesse tempo, para aguentar tudo aquilo que aos nossos olhos parece não ter fim, aos nossos olhos parece impossível. E aí a gente lembra da palavra que diz que Ele não nos permite passar por lutas que nós não possamos suportar. Então está doendo? Clame ao Senhor. Está difícil? Clame para que Ele seja contigo. Está difícil? Ele diz: eu sou socorro bem presente na sua angústia, na sua aflição. Muitas das coisas mais... Deus... Muitas das coisas que Deus mais precisa, mais preciosas, que Deus quer, que Deus produz em nós, nascem sim, em momentos difíceis. Muitas coisas preciosas que Deus já fez na sua vida, vieram em momentos em que a luta parecia ser insuportável, mas Ele estava com você. Por fim, no sonho, surgiram cachos de uva. E a uva fala da alegria, da aliança, da esperança. Mas a uva também passa por um processo. A uva também passa pelo lagar e ela é espremida para produzir o vinho. Entende que tudo tem processo? Em tudo na nossa vida tem processo. E se você está no meio de um processo, entenda que não é o final. Processo é a etapa do trabalho de Deus para que lá na frente você esteja alinhado exatamente com aquilo que Ele te chamou para se tornar. Eu não sei que dor você pode estar enfrentando hoje, mas existe aqui uma lição poderosa. Nem toda pressão está tentando te destruir. Algumas pressões estão produzindo algo precioso dentro de você. Está difícil? Aí tem aquele louvor, né? Está chorando, dê glória a Deus. Está difícil, dê glória a Deus. Em todo tempo, glorifique o nome do Senhor. Talvez o que você chama de problema, Deus esteja chamando de preparação. Ele está nos preparando para coisas maiores. Quer subir mais um degrau? Passe pelo processo, dando glória a Deus. Quer se tornar aquilo que Deus diz a seu respeito? Aceite passar pelo processo, dando glória a Deus. Entenda que Ele não é um Deus mau, que escolhe: hoje eu vou amassar aquele filho, hoje eu vou amassar aquela filha, só pelo prazer de amassá-lo. Ele é o Deus de maravilha, que sabe que você precisa deixar no caminho, para chegar no lugar onde Ele quer te levar. Tem coisas que nós fazemos tanta questão de carregar conosco. Tem coisas que nós dizemos: não, mas eu quero desse jeito. Às vezes a gente faz pirraça igual criança e diz: mas eu quero. E Deus diz: se eu te permitir continuar com isso, você não vai se tornar a preciosidade que eu já planejei que se torne.
Então nós precisamos aprender a glorificar o nome do Senhor, a aceitar o tratamento que Ele nos faz e a entender que se nós estamos vivendo um processo, essa preparação vai nos levar até Ele. Jeremias diz que aqueles que pertencem ao Senhor serão como um jardim regado. E foi interessante o doutor Renato dizendo que ele leu essa passagem depois do sonho. Ele teve o sonho e depois, lendo Jeremias, ele começou a entender aquilo que Deus estava falando em Jeremias, quando Deus disse que virão e exultarão do alto de Sião e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, ao mosto, ao azeite, aos cordeiros e aos bezerros. Deus estava dizendo assim: tem um tempo de luta, tem um tempo de prova, mas vai chegar o tempo da bonança. Vai chegar o tempo da fartura, vai chegar o tempo da providência, vai chegar o tempo em que você vai olhar e vai dizer verdadeiramente: o Senhor me conduziu até aqui, em todo o tempo o Senhor esteve comigo. No verso 11, diz assim: porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Muitas vezes, o que é mais forte do que nós é o medo que toma conta da nossa alma. E o Senhor hoje quer te resgatar, te tirar dessa zona de medo, de tirar desse estágio, de acreditar que está sozinho, de pensar que Deus te esqueceu, ou de olhar para as suas lutas e dizer: mas já foram tantas. Já passei por tantas, será que ainda tem mais, ou maiores, ou piores? E o Senhor diz para você assim: em todas elas, eu nunca larguei a sua mão. Eu nunca te deixei sozinho. Eu nunca te abandonei. E aquilo que eu costumo dizer sempre: a mão do Senhor está no lugar que sempre esteve, estendida para cada um de nós. E nós é que nos afastamos dele. E muitas vezes, quando a gente tenta pegar de volta a mão dele, nós já nos afastamos tanto que não temos condições de chegar até ele. Mas ele está no lugar onde ele sempre esteve. Porque às vezes a gente pensa: mas onde Deus estava nessa situação? Quando eu passei por isso ou quando eu passei por aquilo? E Deus diz: eu sempre estive no mesmo lugar. Disposto a te socorrer, disposto a te estender a mão, disposto a olhar para você e continuar te chamando de filho, filha amada. Então que nós possamos entender que o caminho de volta tem que ser feito por nós mesmos. O caminho de volta não depende de ninguém, depende somente de nós. E é Ele dizendo: nós precisamos sim entender que quando nós fazemos esse caminho, o melhor, como ele diz aqui, o trigo, o mosto, o azeite, os cordeiros e bezerros, tudo está à nossa disposição. E ele diz: a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Quando eu me coloco no centro da vontade de Deus, eu vivo as delícias, as maravilhas daquilo que Ele tem preparado para mim. E Ele diz: nunca mais te falta nada. Nunca mais te falta nada, porque você está no centro da vontade dEle. Então não tem lugar para voltar, não tem lugar para olhar para trás. Eu amo essa imagem, era um jardim regado. Não depende, um jardim regado, ele não depende de circunstâncias. Ele não depende de nada, de sol, de chuva. Por quê? Porque ele está constantemente regado. Existe uma fonte constante de suprimento, e é assim que Deus quer que a gente se sinta. É assim que Ele quer que você se sinta, como alguém que é cuidado, constantemente cuidado por Ele. Constantemente carregado no colo quando se faz necessário. Deus quer que esse olhar de orfandade
saia do nosso coração. Deus não quer mais que você se sinta sozinho, achando que o inimigo venceu ou que você perdeu a batalha. Eu quero dizer para você que aquela pessoa que está lá na tua casa, ore por ela, é o teu testemunho que muda a história. Nós aqui declaramos que eu e a minha casa servimos ao Senhor, e nós temos declarado que o Senhor vai completar os sobrenomes, as famílias aqui nesse lugar. E isso depende, é o que nós estávamos falando ali na intercessão hoje, isso depende da sua postura dentro da sua casa. Muitas vezes não é pregando, mas é vivendo o Evangelho, é sendo o Evangelho. A sua postura contagia o ambiente ao seu redor. Às vezes calando, em vez de discutindo. Às vezes demonstrando amor, em vez de exigir presença ou exigir resposta. A sua postura como filho e filha de Deus muda o ambiente ao seu redor, restaura a sua família, restaura a sua casa, restaura aqueles que estão caídos, levanta aqueles que estão desanimados. Nós continuamos orando pelos filhos perdidos dessa igreja, por aqueles que se afastaram por algum motivo e não interessa, não importa o motivo. Nós clamamos a Deus que os filhos que são da Secrim retornem para a sua casa, porque essa é a casa, esse é o lugar que o Senhor nos chamou para estarmos, essa é a casa que o Senhor nos chamou para congregarmos, para convivermos, para vivermos, como diz a palavra dele, como é bom que os irmãos vivam em comunhão. E tem uma mentira lá fora que diz, eu posso ficar de casa, mas a Bíblia diz que nós temos que congregar, que dar suporte uns aos outros, sustentar uns aos outros, dar a mão uns aos outros, ser sustento e ser sustentado uns pelos outros. Deus não está prometendo ausência de lutas, Ele está prometendo presença no meio delas. Ele diz, vai ter luta, mas eu vou estar contigo. Vai ter dificuldade, mas eu vou segurar a tua mão. Você vai passar por aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci essa batalha que você está enfrentando hoje. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele está dizendo, eu vou alimentar você, eu vou ungir você, eu vou restaurar a sua alegria, eu vou cuidar de você. É isso que esse sonho simboliza. Uma planta seca, e Deus dizendo, ora em línguas, me busca. O que Deus quer dizer com ora em línguas? Ele quer dizer, se aproxime de mim, me busque de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, me busque, me deixe ser Deus em todas as áreas da sua vida, porque às vezes a gente deixa uns departamentozinhos dizendo, Deus não mexe nisso aqui não. Deus quer ser Deus 100% na sua vida, entrega verdadeiramente a sua vida, entrega por completo, se entrega por completo, se lança por completo e permita que Ele seja Deus. Permita que Ele guarde a sua vida, que Ele faça acontecer na sua história aquilo que Ele um dia te prometeu e que na sua mente hoje está tão distante que parece que é uma promessa vazia. Eu quero dizer para você que Deus não faz promessas vazias. Não é homem nem filho do homem para que minta, diz a palavra dele. Então, se Ele prometeu, Ele é sim fiel para cumprir. Talvez hoje você tenha chegado aqui se sentindo exatamente como aquela planta. Cansado, desanimado, sem forças, achando que o melhor dos seus anos ficaram para trás. Será que tem alguém aqui assim? Será que tem alguém aqui achando que já viveu o suficiente para ainda ter que se esforçar? Será que ainda tem alguém aqui dizendo, mas eu já fiz muito no meu tempo? Eu quero dizer para você que o teu tempo é hoje, que a hora é agora, a hora de arregaçar as mangas é agora, porque enquanto tivermos fôlego de vida, eu quero chegar longe, inteira de preferência, Senhor, mas fazendo aquilo que Ele colocar nas minhas mãos. Então, se você tem menos que a minha idade, ou perto da minha idade, não tem desculpa, porque se para mim, eu acho que ainda tem muito por fazer, eu tenho certeza que você ainda pode ir muito mais longe e fazer muito mais.
Então, se Deus manda congregar, nós vamos congregar. Se Deus manda pregar, nós vamos pregar. Se Deus manda falar, nós vamos falar. Se Deus manda amar, nós vamos amar. Se Deus manda sustentar o outro, nós vamos sustentar. Se Deus manda ter compaixão, nós vamos ter compaixão. Porque aquilo que nós fazemos aos outros, Deus vai fazer também na nossa vida. Aleluia. Nós não fazemos como barganha, mas nós temos a certeza de que enquanto estamos empenhados em fazer a vontade de Deus, Ele está cuidando de todas as nossas necessidades. Mas Deus mandou dizer algo simples para você hoje. Apenas para você continuar orando. Apenas para você continuar buscando. Apenas para você continuar confiando. Olha que são coisas simples. Orar, buscar e confiar. Orar, buscar e confiar. Você pode repetir comigo? Orar, buscar e confiar. Orar, buscar e confiar. Orar a Deus, buscar em Deus, confiar em Deus. Não tem outro caminho. E sabe por quê? Porque aquela mesma planta que parecia seca, ela terminou cheia de frutos. Cheia de frutos. E o mesmo Deus que fez isso no sonho, continua fazendo isso aqui, na vida dos seus filhos, na minha vida, na vida do Dr. Renato, na sua vida, independente da idade que você tenha, ou independente da idade que nós tenhamos. Eu quero chamar o louvor. E o Senhor manda te dizer, você não terminou. Você não terminou, sabe por quê? Porque Deus ainda está trabalhando. Você ainda tem fruto para gerar. Sabe por quê? Porque você ainda tem propósito para cumprir. Você ainda tem fruto para gerar. Porque você ainda tem propósito para cumprir. Então, descruze os braços, arregace as mangas, se coloque de pé. Vamos ficar de pé? Se coloque de pé. E se permanecer na presença dEle, você sim será como um jardim regado e nunca mais vai desfalecer. Se mantenha de pé, mesmo na luta. Aquela planta estava totalmente seca, aos olhos vistos, aos olhos humanos, mas ela permanecia de pé. E se ela permanecia de pé, é porque não estava morta. Você está de pé hoje, porque tem vida dentro de você. E o Senhor disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então o que o Senhor quer derramar sobre a tua vida hoje é essa abundância. Abundância da unção, do amor, do cuidado, do zelo, da porção do Espírito Santo, que talvez esteja adormecida aí dentro. Porque nós recebemos o Espírito Santo. Fomos batizados, a maioria de nós, com o Espírito Santo. E quem ainda não foi, começa a buscar. Porque não tem alimento melhor, não tem força melhor ou maior do que Cristo em nós. E a presença do Espírito Santo sendo manifestada na nossa vida. O louvor vai entoar aqui aquilo que Deus já colocou no coração deles. Hoje eu não encomendei, porque eu queria que Deus falasse com eles. Mas eu queria que enquanto eles cantam, você começasse a analisar, se autoanalisar e pensar onde eu parei. Ou qual pensamento errado que o inimigo tem tentado colocar no meu coração, de desânimo, de fragilidade, de acreditar que o meu tempo acabou. Esse tempo é o tempo em que o Senhor hoje te trouxe até aqui para ouvir essa palavra, para que você entenda que tem uma longa caminhada à sua frente. Amém?